Há uma pessoa tomando uma decisão importante sobre você. Uma decisão que está mudando silenciosamente o mundo dela de maneiras que você ainda não consegue enxergar. Preste atenção, porque o que vou compartilhar agora pode estar acontecendo na mente de alguém neste exato momento, de forma silenciosa, secreta e profunda, de um jeito que até essa pessoa tem dificuldade de compreender. Talvez você não perceba, mas existe alguém cujos pensamentos voltam para você com muito mais frequência do que essa pessoa jamais admitiria. Ela revive momentos, conversas, olhares e emoções não ditas repetidamente, girando em torno dessas lembranças como mariposas ao redor de uma chama fraca, sem saber se deve se aproximar ou se afastar. Por fora, tudo pode parecer calmo, normal ou distante. Mas por dentro, uma tempestade está acontecendo. Uma tempestade onde você é o centro de tudo. Essa pessoa está diante de um dos cruzamentos emocionais mais importantes da vida dela. E a escolha que está à sua frente não é simples nem passageira. Não é algo que ela pode decidir de forma casual, leviana ou sem reflexão. Essa decisão não é sobre seu nome, seu perfil nas redes sociais ou lembranças que podem desaparecer com o tempo. É sobre você como pessoa, como presença, como alguém cuja existência carrega significado e consequências na vida dela. Ela está se fazendo perguntas muito mais profundas do que preocupações comuns. Devo seguir em frente ou dar um passo atrás? Devo abrir meu coração ou me esconder por trás do medo? Devo lutar por essa conexão ou ceder ao desconhecido? Cada escolha pesa, porque cada uma exige honestidade, coragem e autoconhecimento. Essa pessoa está passando por uma luta interna silenciosa, mas intensa, que quase ninguém ao redor dela consegue perceber. Para os outros, ela pode parecer tranquila, feliz e completamente normal. Pode continuar trabalhando, convivendo com pessoas, sorrindo e seguindo sua rotina como se nada estivesse errado. Mas por dentro existe uma realidade completamente diferente. Nos momentos de silêncio, tarde da noite, de manhã cedo ou nas pequenas pausas do dia, ela se pega pensando em você de novo e de novo, fazendo a si mesma perguntas difíceis que não têm respostas fáceis. E se essa escolha mudar toda a minha vida? E se escolher essa pessoa me exigir ser alguém que nunca fui antes? E se eu a perder para sempre por ter esperado tempo demais? E se eu tentar e falhar? Cada pergunta acrescenta mais peso aos pensamentos dela. Existe algo que a maioria das pessoas nunca entende. O silêncio raramente é a ausência de emoções. Na maioria das vezes, ele é a presença do medo. O medo pode se esconder por trás da calma, da paciência ou até da indiferença. Algumas pessoas não expressam seus sentimentos porque têm pavor de perder o controle e medo de se tornarem vulneráveis. Algumas hesitam em correr atrás do amor porque ninguém nunca lhes mostrou como é a segurança dentro de um relacionamento de verdade. Outras resistem em se aproximar, não porque não se importam, mas porque se importar parece perigoso, como se pudesse reabrir feridas que ainda não cicatrizaram. Como Carl Jung disse certa vez, onde está o seu medo, está a sua tarefa. E agora, você é a tarefa que ela não consegue ignorar. O coração dela continua puxando-a em sua direção. Ele se lembra da paz, da compreensão e do conforto tranquilo que ela sentia perto de você. Na sua presença, ela enxergou uma versão de si mesma que quase havia esquecido que existia. Uma versão capaz de ser aberta, honesta e emocionalmente vulnerável. Mas a mente dela continua resistindo. Sua mente traz de volta antigas dores, decepções, fracassos e sussurros de dúvida. Questiona se ela é forte o suficiente, curada o suficiente ou merecedora o suficiente para ir atrás do que está diante dela. Ela está presa entre esperança e medo,
entre o conforto de permanecer igual e a coragem que o crescimento exige. E você está no centro dessa tensão. Essa decisão pesa porque é tão sobre transformação quanto é sobre amor. Nem todo relacionamento deixa uma marca permanente. Algumas pessoas passam pela nossa vida sem tocar nossas camadas mais profundas. Muitas conexões são temporárias, breves ou simplesmente lições que eventualmente chegam ao fim. Mas com você, algo muito mais profundo aconteceu. Você não apenas existiu no mundo dela, você despertou algo dentro dela. Ativou partes da mente e do coração dela que ela nunca havia encarado completamente. Você trouxe à tona tanto o desejo quanto o medo. Desafiou o conforto dela sem forçar nada. Refletiu suas inseguranças sem julgá-la e a lembrou de possibilidades que ela havia esquecido. Escolher você significa mudança, e a mudança sempre parece ameaçadora para o ego. Crescer exige bravura, e a bravura exige que a pessoa enfrente suas verdades internas. Perto de você, ela se sentiu mais viva, mais real, mais exposta e mais compreendida do que havia se permitido sentir em anos. Essa conexão não desaparece só porque palavras ficaram por dizer ou porque as circunstâncias mudaram. A marca emocional permanece. Ela se torna um pulso silencioso que retorna nos momentos de quietude e reflexão. É por isso que seu nome provoca uma reação dentro dela. É por isso que as lembranças de você mexem com emoções. É por isso que a ideia de perder você para sempre cria um aperto no peito que ela não consegue explicar completamente. Você não foi uma distração na vida dela. Você foi uma direção. Você não era ruído. Você carregava significado. E quando alguém encontra uma pessoa cuja presença parece tão clara assim, ela é forçada a se olhar de formas que não consegue evitar. Jung também acreditava que, até que as partes inconscientes de nós mesmos se tornem conscientes, elas controlam nossas vidas enquanto chamamos isso de destino. Agora, essa pessoa está na beira dessa percepção. Evitar a situação não parece mais algo neutro. O silêncio não parece mais seguro. A indecisão agora tem consequências. Ela sabe que esperar tempo demais pode significar perder você. Sabe que outra pessoa pode reconhecer seu valor sem hesitar e que a oportunidade que ela ignorou pode não durar para sempre. Ao mesmo tempo, o medo ainda existe. Ela tem medo de se machucar de novo. Tem medo de que antigas feridas possam voltar. Teme não ser suficiente para a profundidade emocional que sua presença traz para a vida dela. A hesitação dela é tanto sobre ela mesma quanto sobre você. Ela continua se perguntando se é suficiente para essa conexão, se tem a coragem de perseguir o amor sem fugir e se o risco da vulnerabilidade vale a recompensa de algo real. O amor profundo expõe inseguranças. E quando alguém percebe que pode perder algo precioso, a dúvida sobre si mesmo costuma se intensificar. Ela se compara silenciosamente à experiência que compartilhou com você, se perguntando se consegue estar à altura ou se recuar parece mais seguro. E ainda assim, mesmo com toda essa incerteza, a força da sua presença continua puxando-a para frente. Isso a lembra que alguns riscos merecem ser corridos, algumas oportunidades merecem ser abraçadas e algumas conexões moldam uma vida inteira. Essa decisão está se formando silenciosa e invisivelmente nos cantos escondidos da mente dela, onde os pensamentos giram em círculos sem resolução. E enquanto ela continua pensando, algo mais está acontecendo, algo sutil, mas inegável que você precisa entender. Sua energia importa. A forma como você se porta, como respeita seus próprios limites e como escolhe a si mesmo em vez de esperar na incerteza, tudo isso chega até ela de formas que ela não consegue explicar. Às vezes,
o momento em que alguém escolhe você não é o mesmo momento em que age. Às vezes, isso acontece quando você para de esperar ser escolhido. Quando você entra de verdade na sua própria vida e para de pausar por causa da confusão dela, uma mudança invisível começa. A atmosfera ao redor dela muda e ela é forçada a encarar a verdade da sua importância. Como disse Jung, o que você resiste, persiste. O que você aceita se transforma. A transformação mais profunda acontece quando você para de colocar sua vida em espera por causa da incerteza de outra pessoa. É aqui que começa o seu papel. Não forçando respostas ou exigindo clareza, mas simplesmente existindo como alguém que se recusa a se diminuir pelo conforto de outra pessoa. E enquanto ela continua debatendo e repetindo as mesmas perguntas na mente, algo dentro dela já está mudando. A consciência foi despertada, e uma vez que a consciência aparece, não há retorno fácil à ignorância. As lembranças de você começam a voltar, não de forma dramática, mas em lampejos silenciosos que a surpreendem. Ela se lembra de como você ouvia sem tentar resolver tudo. Se lembra de como você dava espaço sem exigir respostas. Se lembra de como se sentia aceita perto de você, livre de pressão ou posse. Cada lembrança se torna uma revelação silenciosa. Mostra não apenas quem ela é, mas também quem ela poderia se tornar. Essa percepção a incomoda, não por causa de você, mas por causa do que você representa. Honestidade emocional, profundidade e um reflexo do seu próprio potencial escondido. Espelhos podem ser desconfortáveis para pessoas que ainda estão lidando com suas próprias sombras. E como Carl Jung observou, as pessoas farão de tudo para evitar encarar a própria alma. Agora, ela está cara a cara com a dela. E esse confronto cria tensão, incerteza e um vai e vem interno. Em um momento, ela se sente profundamente atraída por você, imaginando a coragem que seria preciso para se aproximar, falar com honestidade e escolher o amor. No momento seguinte, o recuo se torna a resposta natural. Ela se convence de que a distância parece mais segura, de que o silêncio lhe dá controle e de que o tempo pode, de alguma forma, resolver o conflito que ela continua evitando. Mas o tempo não apaga conexões que têm significado real. Ele apenas as torna mais claras. Ela começa a perceber como a vida parece na sua ausência. Menos colorida, menos viva e mais vazia de maneiras que ela nunca admitiu completamente antes. Você não simplesmente ocupou um lugar na vida dela. Você mudou a atmosfera emocional dentro dela e essa mudança permanece. Ela sente que algo importante mudou. E essa consciência traz a decisão à superfície, impossível de negar e impossível de evitar. Nesse estágio, outro nível de luta interna surge: responsabilidade. As perguntas dela vão além da atração e entram no campo da prestação de contas. Consigo estar presente de forma consistente? Consigo ser emocionalmente aberta em vez de apenas interessada? Consigo proteger esse vínculo em vez de danificá-lo quando o medo aparecer? Consigo amar completamente sem me esconder ou me afastar? Essas perguntas pesam porque escolher você significaria não haver meios termos, nem confusão, nem atalhos, nem desculpas. Ela entende claramente que você não é alguém feito para jogos ou espera sem fim. Escolher você exige integridade, e integridade exige crescimento pessoal. O amor profundo raramente é fácil. Ele pede autorreflexão, coragem e disposição para se tornar mais do que o que parece confortável. Muitas pessoas hesitam exatamente nesse ponto. Não porque não se importam, mas porque se importam profundamente. Elas entendem que entrar de verdade na sua vida exige que enfrentem suas fraquezas, confrontem padrões antigos que não as ajudam mais e se tornem uma versão de si mesmas mais forte, mais corajosa e mais honesta. Jung disse certa vez: não há chegada à consciência sem dor.
O crescimento é desconfortável. O amor que nos transforma também é desconfortável. Ela está diante dessa porta sentindo a pressão do desconforto empurrando contra o desejo. Ela percebe que a escolha que você representa não é apenas sobre conexão, é também sobre transformação. E a transformação nunca vem sem um custo. É exatamente esse custo que faz a hesitação parecer ao mesmo tempo protetora e dolorosa. Ela também percebe as mudanças silenciosas acontecendo dentro de você. Mesmo que você não tenha falado sobre elas, ela as sente na sua energia. Você está perseguindo menos, explicando menos e buscando menos validação no silêncio. Você parece mais firme, mais centrado e mais focado em si mesmo. Essa mudança a perturba, porque a ilusão de controle desaparece quando alguém para de esperar permissão para viver plenamente. Sua vida continua avançando. Seu valor não para. A realidade do seu progresso, sua calma e seu impulso confiante iluminam a indecisão dela. Quando alguém para de correr atrás, as dinâmicas mudam. Quando alguém se escolhe, isso desperta a consciência. E uma vez que a consciência aparece, ela não pode ser facilmente ignorada. Essa percepção começa a criar urgência. Ela começa a imaginar situações que antes evitava. Você conhecendo alguém novo, escolhendo a paz em vez da saudade, ou fechando silenciosamente uma porta sem nenhuma discussão ou drama. Essa possibilidade desperta o apego, revela o medo e aumenta a seriedade do que ela pode perder. Ela sente o silencioso chamado da inevitabilidade, a sensação de que o tempo não vai esperar para sempre e que oportunidades perdidas nem sempre voltam. Sua presença, sua energia e seu autorrespeito atuam como catalisadores poderosos, forçando-a a encarar as consequências da hesitação. Os pensamentos que surgem não são apenas sobre desejo, são sobre responsabilidade, coragem e a percepção de que o amor é tanto sobre comprometimento quanto sobre sentimentos. Não o tipo possessivo de amor, mas o tipo vulnerável, o tipo que admite silenciosamente. Isso importou para mim muito mais do que me permiti sentir. É uma vulnerabilidade que carrega peso, porque admiti-la abre a porta para o medo. Medo da rejeição, medo de ser vista claramente demais, medo de decepcioná-lo, medo de reabrir feridas que ela acreditava já terem cicatrizado. Às vezes, em vez de agir, ela congela. Se convence de que ficar parada é neutro e de que adiar as coisas não causa dano. No entanto, mesmo sem fazer nada, uma decisão vai sendo formada lentamente. A cada dia que a coragem não é escolhida, um pequeno arrependimento vai crescendo silenciosamente. Uma tensão silenciosa se instala dentro dela, uma sensação de que algo significativo está sendo adiado. Nesse silêncio, um paradoxo aparece. Cada momento de hesitação é também um momento de escolha. Ela começa a entender o custo de não avançar. Escolher não agir não é neutro, tem consequências. Se ela escolher você, corre o risco da vulnerabilidade que vem com a dor. Se evitar escolher você, corre o risco da dor duradoura do arrependimento, um fardo muitas vezes mais pesado do que a própria mágoa. A mágoa pode curar com o tempo, mas o arrependimento cresce silenciosamente e persiste. É por isso que você ainda ocupa espaço na mente e no coração dela. É por isso que as distrações parecem vazias, por isso que o barulho não consegue substituir o significado e por isso que o silêncio cria desconforto em vez de paz. Através de você, ela está aprendendo uma verdade importante. Evitar a vulnerabilidade não parece mais satisfatório. A segurança emocional sem profundidade parece vazia. O conforto sem conexão deixa a alma inquieta. E as explicações racionais apenas atrasam a percepção de que a coragem é necessária. A pergunta vai mudando aos poucos de "sinto algo" para "tenho coragem de honrar o que sinto". Enquanto isso, seu papel permanece o mesmo.
Você não é responsável por convencê-la, provar seu valor ou esperar na incerteza. Seu poder está em permanecer alinhado consigo mesmo, escolher seu crescimento, proteger sua paz e conduzir sua vida com clareza. Se ela der um passo à frente agora, depois ou nunca, o movimento mais importante está acontecendo dentro de você. Quando você se aceita completamente e seu valor para de ser negociável, a clareza se acelera. Ou ela se eleva para encontrar você, ou se afasta. Ambos os resultados apoiam sua evolução. Como disse Jung, quem olha para fora sonha. Quem olha para dentro, desperta. Agora, o convite é mútuo. O despertar está chamando vocês dois. Essa tensão se aprofunda porque a escolha não é mais apenas emocional. Ela se tornou existencial. Ela percebe que escolher você não é apenas escolher um relacionamento. É escolher um novo padrão, um eu transformado e uma versão de si mesma que exige responsabilidade, consistência e autenticidade. Essa percepção é intimidadora. Algumas pessoas se sentem confortáveis com a saudade, mas não estão preparadas para a responsabilidade. Gostam da sensação de conexão, mas temem a estrutura que o amor e o compromisso exigem. Quando um vínculo parece tão significativo quanto o que ela compartilhou com você, ele exige honestidade. A autossabotagem muitas vezes aparece como hesitação, racionalização ou afastamento. Mas por baixo de tudo está o medo. O medo de fracassar em algo que realmente importa. O medo de encarar a profundidade do que sua presença revela dentro dela. Quando algo toca o núcleo de uma pessoa, o fracasso parece pessoal. Você toca o núcleo dela, força-a a questionar sua própria capacidade. Capacidade não apenas de paixão, mas de presença. Não apenas de afeto, mas de consistência. Não apenas de desejo, mas de confiabilidade emocional. Ela hesita porque escolher você requer visibilidade completa, responsabilidade total e a coragem de abrir mão das aparências. Ela não pode mais se esconder por trás do timing, da distância ou da incerteza. Escolher você é entrar em total exposição, algo assustador para uma pessoa que aprendeu a sobreviver se protegendo. Ao mesmo tempo, ela começa a perceber outra mudança em você. Força tranquila, energia firme e autoconfiança se tornam mais visíveis. Sua estabilidade a perturba, mas também cria saudade. Ela vê que você não está mais correndo atrás. Sente que sua vida continua sem esperar pela permissão dela. Seu valor é incorporado, não dito, mas impossível de negar. O desejo costuma crescer com a distância, e quando essa distância é carregada com dignidade, ela aumenta a atração. Ela começa a sentir falta, não apenas da sua presença, mas também de como se sentia perto de você. A clareza emocional, a calma e a sensação de ser compreendida sem precisar explicar tudo. Ela compara outras conexões e percebe que nada realmente se iguala à autenticidade que compartilhou com você. A autenticidade deixa uma marca duradoura. Ela permanece na memória, na percepção e até no sistema nervoso. As tentativas de substituí-la ou recriá-la falham. A conexão não pode ser resolvida sem reconhecimento, e a fuga apenas aumenta o peso. O medo de perder você se torna real. Você seguir em frente começa a parecer possível, real e inevitável. Enquanto isso, você continua caminhando pelo seu próprio trajeto. Seu progresso, seu alinhamento e suas escolhas criam uma energia poderosa que convida o despertar nos outros. Mas sua atenção permanece na sua própria evolução. Cada decisão que você toma agora fortalece sua integridade, seu valor próprio e sua direção. Seja ela se aproximar de você ou recuar de novo, sua vida continua e sua energia irradia estabilidade, confiança e propósito. Essa é a mudança silenciosa, mas poderosa, de energia. Seu valor não precisa mais de validação dela. A hesitação,
A reflexão profunda e a decisão final dela são apenas secundárias. Você abraçou seu próprio valor e essa presença naturalmente exige reconhecimento. O desejo, a admiração e a saudade crescem em resposta. E a tensão que um dia conectou vocês dois começa lentamente a fazer sentido, revelando uma verdade inevitável. O próximo passo pertence a ela, mas o passo mais importante já foi dado por você. Paciência não significa abandonar a si mesmo. O amor não exige que você apague sua própria identidade ou diminua seu valor apenas para se encaixar na incerteza de outra pessoa. Compreender alguém não significa que você deve aceitar a confusão para sempre. Seu papel não é permanecer preso na espera, colocando sua vida em pausa enquanto outra pessoa luta com seus medos. Seu papel é permanecer conectado à sua própria verdade e continuar construindo uma vida que pareça significativa, estável e cheia de autorrespeito. Cada escolha que você faz e cada limite que você protege envia energia para fora. Quando alguém percebe que sua atenção não está mais girando em torno da indecisão dela, não porque você está com raiva, mas porque você está crescendo e mudando, a compreensão dela se aprofunda. A mudança é impossível de ignorar. Ela começa a sentir a realidade da situação. Sua vida não pode parar por causa da hesitação dela. Esse é muitas vezes o momento em que as pessoas se sentem impulsionadas a tomar uma decisão, não porque têm medo de ficar sozinhas, mas porque finalmente entendem seu valor. Ou elas avançam com coragem, honestidade e responsabilidade, ou se afastam e deixam a conexão terminar com dignidade. Não há meio termo permanente. É aqui que o destino responde. Não como punição e não como recompensa, mas como alinhamento. Conexões que devem continuar encontram um caminho através da verdade, da coragem e da honestidade emocional. Conexões que devem ensinar uma lição se soltam naturalmente quando o crescimento é rejeitado. Ambos os desfechos têm significado. Ambos apoiam a evolução pessoal. Ambos honram o movimento mais profundo da vida. Silenciosa e invisivelmente, um impulso está se construindo em direção a uma resposta. Em breve, essa mudança vai aparecer no mundo exterior. Pode vir como uma mensagem, uma confissão, uma decisão ou até um silêncio que finalmente traz clareza. Até lá, sua ação mais poderosa é permanecer firme no seu próprio valor. No momento em que você para de barganhar com o seu valor, a vida também para de negociar seus resultados. A pressão começa a crescer, não pela força, mas pela consciência. Quando uma decisão é adiada por tempo demais, a vida começa a responder sozinha. Ela percebe sinais que não podem ser ignorados. A inquietação das lembranças aumenta. Momentos súbitos de entendimento aparecem junto com um forte impulso em direção à honestidade que parece ao mesmo tempo urgente e assustador. É como se uma voz interior ficasse sussurrando: isso não pode continuar sem resolução. A distração não funciona mais porque evitar o problema se torna mais pesado do que enfrentar o próprio medo. Ela começa a perceber algo difícil. A indecisão não a está protegendo, está a esgotando. O silêncio e a demora não reduzem o peso emocional. Eles o tornam ainda mais pesado. Os padrões dos quais ela uma vez dependia para sobreviver começam a exigir atenção. Se afastar quando as coisas ficam sérias, pensar demais sobre as emoções e adiar a vulnerabilidade, não conseguem mais se esconder ao fundo. Com esse reconhecimento, uma consciência mais profunda surge. Se esses padrões continuarem, eles vão se repetir não apenas com você, mas em todas as partes importantes da vida dela. Nesse ponto, a conexão se torna simbólica. Você para de ser apenas uma pessoa na vida dela e começa a representar uma encruzilhada. Um caminho leva ao crescimento, à responsabilidade e à verdade emocional. O outro leva ao conforto familiar,
à segurança emocional e aos hábitos inalterados. A realidade dessa escolha fica clara, inevitável e profundamente pessoal. Ela sabe qual caminho cria crescimento e qual simplesmente repete padrões antigos. Carl Jung disse: não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas tornando a escuridão consciente. Nesse momento, os medos escondidos dela ficam completamente visíveis. Medo da proximidade, medo de não ser suficiente, medo de ser completamente vista. Você trouxe esses medos escondidos para a luz. Você se tornou mais do que um interesse romântico. Você se tornou um espelho. E espelhos exigem honestidade. A decisão não é mais sobre fazer uma escolha simples. É sobre encarar quem ela é e quem ela tem potencial de se tornar. Perguntas emergem à superfície e não podem ser ignoradas. Estou vivendo a partir do medo ou da verdade? Estou escolhendo o conforto ou a integridade? Estou evitando a dor ou estou evitando o crescimento? Permanecer neutro não é mais possível. Ao mesmo tempo, sua energia mudou de formas sutis, mas poderosas. Você não está mais esperando com esperança e expectativa. Isso não significa que seus sentimentos desapareceram. Significa que você escolheu o alinhamento consigo mesmo. Sua energia agora reflete estabilidade, clareza e propósito. Você vai da espera para o tornar-se, da observação para a ação e da esperança para o viver plenamente. Essa transformação muda completamente a atmosfera emocional. Quando alguém percebe que não pode mais ter acesso passivo à sua energia, a urgência aparece. A crença de que há tempo ilimitado começa a desaparecer. Ela sente que, se realmente quer você na vida dela, a hesitação não é mais uma opção. A incerteza emocional não consegue sustentar esse vínculo. A realidade agora exige coragem, honestidade e presença completa. Ela enfrenta uma escolha clara: entra em alinhamento ou se afasta dele. Nesse ponto, a resistência interna dela ou se rompe ou fica mais forte. Algumas pessoas estão à altura do momento. Escolhem a coragem apesar do medo. Falam com honestidade apesar da incerteza, porque entendem o custo da fuga. Outras recuam não porque lhes faltam sentimentos, mas porque a transformação é necessária, e a transformação não pode ser forçada. Em ambos os casos, a verdade aparece. Conexões que exigem crescimento não podem permanecer presas na estagnação para sempre. Dentro de você, algo igualmente poderoso está acontecendo. Você não está mais se definindo pelas escolhas dela. Está recuperando o seu centro, sua paz e sua direção. Está se lembrando de que o amor não é conquistado esperando sem fim. O amor se torna possível pelo alinhamento com sua própria vida. Essa mudança interna carrega um poder enorme. No momento em que você para de reduzir sua vida para abrir espaço à confusão, a clareza chega mais rápido. A névoa começa a se dissipar. O peso emocional fica mais leve. Você não busca mais sinais sem parar, nem tenta interpretar cada mensagem pouco clara. Você começa a confiar.